Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu tô com a Sabrina Setembre, da Semasa. Seja bem-vinda, Sabrina. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente tem uma pergunta clássica que é: quem é a Sabrina na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Quem é a Sabrina na fila do pão? Então vamos lá. Bom, falar um pouquinho da formação, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Legal. Uma colega. Colega, exatamente. E fiz pós em gestão ambiental. Que legal. Um pouco diferente. Sou casada, tenho uma filha de 10 anos, a Malu. Ela até brinca comigo que você vai falar de mim, né? Mas enfim. Hoje eu sou sócia-diretora da Semasa, né? Que é uma indústria, né? A gente fabrica as bandejas, né? Aquelas bandejas e cestas para o mercado de food service, né? Como dando exemplo das bandejas do McDonald's, né? Aquelas bandejas que se usam. Já tenho um tempinho de experiência, já trabalhei bastante tempo, assim, a minha experiência inicial, ela vem em vendas. Uhum. Sempre eu comecei em vendas. Até engraçada essa história, porque eu tinha 14 anos na época, eu tinha um irmão de 17, e aí minha mãe perguntou pra ele assim: olha, eu tenho uma amiga que ela tem 2 lojas em shopping, e ela quer saber se você quer trabalhar agora em dezembro, né? Enfim, aí meu irmão não quis, e aí eu perguntei: mãe, eu posso? Ela falou: pode. Aí eu falei: então tá. Aí eu fui, minha primeira experiência foi em vendas. Eu trabalhei com 14 anos numa loja, enfim, ela tinha 2 lojas, né? Era a Hering e a Wrangler, né? Porque existia a Wrangler, e eu ficava meio período em uma, meio período na outra. E onde que era a loja? Era no Shopping Tamboré. Shopping? Tamboré. Tamboré. Em Alphaville, ali. E há muitos anos, assim, isso faz bastante tempo, né? Então, foi minha primeira experiência aí profissional, foi na área de vendas, né? Eu acho que talvez por isso que lá na frente eu resolvi fazer a publicidade e propaganda também, né? Era uma área próxima a vendas, né? Publicidade, marketing. Então, quando eu, assim, não tinha comercial mesmo, hoje você tem, né? Você tem uma parte mais de gestão comercial, você tem marketing, mas quando eu comecei não tinha marketing, puramente marketing. Uhum. Não tinha faculdade. Você tinha publicidade e propaganda, e aí você tinha ênfases, né? Até a minha faculdade era assim: você fazia publicidade e propaganda e ênfase em marketing, rádio, TV ou jornalismo. Uhum. Você escolhia. Mas não tinha só marketing. Hoje em dia, aí já tem bastante coisa, né? E aí foi bem interessante também essa parte. E você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Em São Paulo. Isso. E que lugar de São Paulo? No hospital. Não, acho que eu sempre o bairro ali de Moema. Ah, sim, legal. Só que a gente mudou muito. Assim, eu tinha 2 anos e meio quando a gente mudou para Alphaville, que não tinha nada na época. É uma história assim que meu avô gostava muito de passear, enfim. Aí ele foi há muitos anos, tinha ido lá visitar, gostou. E comprou um terreno, enfim, quando não tinha nada, não era nada, né? E quando eu mudei também não era nada, faz bastante tempo isso. E aí ela acabou... gostava muito de interior, né? Isso. Era interior, a ideia na dos época, meus pais era morar numa casa de interior, assim, numa casa de campo, como se fosse, né? Uhum. Enfim, ter os filhos, né? Naquela época, assim, é engraçado porque não tinha supermercado, não tinha nada. Eles faziam compra no CEAGESP, as famílias se juntavam, iam fazer compra no CEAGESP junto e depois dividir, assim, sabe? Que legal. Foi bem no início mesmo. E, enfim, virou o que é hoje, né? Mas... Eu acho que é curioso, porque em Indaiatuba, que é a cidade onde a gente está, eu lembro que tinha um mercado aqui no shopping do centro, que chamava... Putz, esqueci o nome do mercado. Enfim. E a galera que vinha de São Paulo, que tinha chácara em Indaiatuba, que era o interior, tinha uma galera que fazia compra de sunga. Eu ficava olhando e falava: cara, que loucura, né, velho? Você tá numa cidade, né? E aqui tinha uma página que eu não sei se é por causa disso ou porque Indaiatuba termina com tuba. Mas como a galera fazia compra no mercado de sunga e termina com tuba, tem uma página famosa em Indaiatuba que era Indaiatuba não é praia, né? Nossa, por conta disso. E eu acho curioso como o interior em si foi ficando cada vez mais longe, né? Sim, porque começou lá, aí veio para... sei lá, Itupeva, Indaiatuba,
salto já tá grande. Sim. E aí você, pra achar mato Interior mesmo... você tem que ir um pouquinho mais distante. É curioso, né? Sim. E aí você estudou, fez escola primária lá e tal? Isso, eu fiz tudo até o ensino médio. E aí eu fiz cursinho em São Paulo. Na época, foi também engraçado essa época, eu tinha acho que uns 17 anos. E eu tenho um tio que ele quis montar uma agência de publicidade. Isso legal. nos anos de 98, 99. Tava começando a internet ali, bem no início mesmo, né? E ele quis montar uma agência de publicidade e ele queria que nós, os sobrinhos, digamos assim, trabalhassem na agência, né? Uhum. E até chamava, né? Chamava Espaço Virtual, que era uma coisa super diferente, né? Da época virtual, que nem isso há muitos anos atrás, né? E aí a gente começou a trabalhar. Então, assim, eu e minha prima, a gente era atendimento. Uhum. Aí eu tinha um irmão que era criação, um outro que cuidava do financeiro, o outro que era, enfim. E a gente vendia espaço na revista, sabe? Na época era a revista Veja, a Vejinha, né? A gente vendia ali os espaços na revista Vejinha. Mas foi também uma experiência bem interessante. E quanto tempo você passou em agência, assim? Assim, agência, eu fiquei nesse início. Foi também uma das questões que eu fui fazer publicidade e propaganda. Aí ele fechou uma época, depois ele abriu, eu voltei. E a gente fechou, na época, a gente fechou a campanha publicitária do Colégio Maria Imaculada, que é um colégio bem famoso, católico, ali do lado do Shopping Paulista. Uhum. E é bem engraçado que eu tenho uma memória, assim, que a gente fez os banners, né, na frente do colégio, e tinha um banner que ele era um mouse, que era a coisa mais diferente, assim, como assim, o colégio está super tecnológico, né? Mas foi há muito tempo, né, mesmo. E foi muito legal também, a gente começou a trabalhar, a gente começou a desenvolver o site, eu aprendi Dreamweaver na época, muitos anos atrás, enfim. A gente colocava as notas tudo num portal, né? Num portal que era super diferente também, que não tinha. Enfim, a gente também fez uma coisa que até saiu, até uma reportagem no jornal na época, porque a gente implantou a primeira câmera, sabe, na parte infantil, que os pais poderiam ver os filhos. Hoje acho que nem tem mais, mas na época, né, enfim, foi interessante. Mas quando eu comecei realmente a publicidade, eu nunca achei que eu iria trabalhar. Meu sonho nunca foi trabalhar em agência. Uhum. Eu acho que no fim, eu sempre procurei empresa, sempre na parte de marketing que talvez me atraía mais. Nunca foi agências em si, assim. Eu tive essa experiência, mas eu nunca busquei depois trabalhar em agência. Nessa área, né? Exatamente. Eu acho que talvez já tinha uma questão de marketing, de gestão aí aparecendo, né? Mas eu acho que a agência dá uma bagagem muito grande para pessoa de marketing, né? Sim. A gente vê tudo, né? Todas, assim, aprende, assim... Isso que, o bom da publicidade e propaganda quando você faz, que é bem amplo, né? Uhum. Então, você acaba, desde aprender a fazer pesquisa de mercado, a foto, até criação, né? A gente teve, enfim, tudo. Isso eu tô falando por baixo, assim, é muita coisa. Até montar as campanhas. Eu acho que marketing, aí a gente já óbvio que marketing tem, né? É muito amplo, né? Cada vez mais, mas... por isso que até acho que precisou ter uma faculdade hoje só de marketing para você trabalhar também ali vários conceitos, né? Mas eu acho que te dá uma abertura, assim, uma visão mais ampla, assim, do negócio, assim, como todo te ajuda. Sem sombra de dúvida. E essa parte que você passou na agência, por quanto tempo que você ficou trabalhando em agência? Olha, eu devo ter ficado ali, a gente deve ter ficado 1 ano... Aí depois eu fiquei mais 1 ano quando voltou. Acho que uns 2 anos no total, assim. Mais ou menos. Não me recordo, mas uns 2 anos ali no total. E por que seu tio achou que a agência era um negócio legal para abrir na época? Meu tio sempre teve uma cabeça bem visionária, assim, né? De começar negócios, enfim. E aí ele já tava... E sempre olhar para essa coisa, né? Que veio quando começou a internet. Essa questão... Até que ele registrou o nome. Ele quis registrar o nome. Que ele falou, espaço virtual, que é uma coisa super nova. Que vai vir, enfim... E também pensou em montar um negócio pra família, sabe? Uhum.
Mas, enfim, muitas coisas aconteceram ainda, acabou não dando, mas acho que foi uma experiência para todos nós. Uhum. Todos os meus irmãos ou minha prima, que nós trabalhamos, né, juntos, ali foi uma experiência, ali foi o primeiro contato, né? E dessa galera aí, quem que ficou no marketing? Vamos lá. Ninguém. Não, o meu irmão fez publicidade e propaganda também. E ele trabalhou bastante na área de marketing de empresa. Ele montou uma empresa, mas não focado em treinamento empresarial e esporte de aventura. Mas ele hoje é área comercial. Então, ele é super área comercial. Então, acaba pegando uma veiazinha aí, né, também, né? Sabe uma coisa que eu vejo, assim, frequentemente? Geralmente, as pessoas da área de publicidade, de marketing, de uma forma geral, elas acabam... quando elas vão empreender, geralmente elas conseguem ter bastante sucesso. Porque ele mexe tanto com a parte de comunicação quanto a parte comercial. Sim. Que são os principais pontapés ali para você iniciar uma empresa. Exatamente. Assim, o vender é o principal. Uhum. Então, assim, isso ajuda muito. E isso foi muito importante também para a nossa empresa, como um todo, né? E marketing e comunicação suporta vendas, né? Então, ela torna as condições mais favoráveis para o comercial, né? Sim, total. Assim, hoje, a gente vê mais que... Assim, antigamente, acho que quando eu comecei, ele ainda era um pouquinho separado. Uhum. Ainda tinha uma rivalidade. Hoje, eles estão completamente juntos, assim. Tem que suportar... Assim, eles andam juntos. A gente fala que é um pouquinho junto, até. Sim. Eles não ficam nem separados, porque tem que dar esse suporte mesmo, né? Eu sou até um entusiasta do termo vendarketing, de unir essas duas áreas. Uhum. Eu lembro que, acho que foi 2018, que eu, escrevi esse termo lá num artigo de blog na agência anterior, na Platts. E eu falei, vou registrar essa marca, que acho que isso aqui vai... Tipo o seu tio, queria registrar o espaço virtual. Sim. E aí, na época, não fui atrás, não registrei. Eu vi que nos Estados Unidos, eles já estavam usando o termo marketing, que era tipo sales e marketing. Aí eu falei, isso aqui acho que vai virar tal, e não registrei. Hoje, um monte de gente usa esse termo, um monte de gente foi para esse caminho. Exatamente. Se a gente pensar hoje na empresa como um todo, né, a gente demorou um pouquinho para entender o quanto o marketing era essencial, assim. Tem um ponto também que acho que o próprio mercado B2B e a indústria demoraram para entrar um pouco no marketing digital. Sim. Porque muito se via, né? A gente vê isso até hoje, que o cara fala assim, mas minha empresa não vende sapato para o público final, não vende Coca-Cola, não é a mesma coisa. Aí a gente fala, não, mas realmente a gente entende, o marketing digital consegue atender muito bem essa faixa de mercado. Sim. Então, algumas pessoas falam, o marketing virou um negócio muito menor, porque antes as verbas eram maiores e os anúncios eram mais caros, eram mais glamuroso. Na verdade, pulverizou e colocou o B2B também no mapa. Porque B2B antes vivia de feira. Então, era feira e catálogo comercial A própria Semasa viveu muitos anos com feira, praticamente. Quando você fala de indústria, né? É o que você falou, né? A indústria, ela vende para o B2B, ela não tá focada no assim, comercial, isso sempre, né? Porque é o coração ali, mas ela não pensa no cliente, sempre tá pensando no cliente final, como se fosse o consumidor final, né? O B2C, né? Então, viveu muitos anos só, praticamente, o que divulgava a gente era feira. Era feira, né? Era feira, exatamente. E a gente até, pela geografia, começou em Indaiatuba, né? E a gente olhava para as agências grandes de São Paulo. Então, olhava para DM9, África, Talent, falava, quero ser que nem esses caras, eu quero atender esses clientes, tal, com essas demandas e por aí. E aí eu comecei a ler livros do Júlio Ribeiro, conhecer os profissionais e tal. Só que aí, quando eu ia analisar aquilo, eu falava, isso aqui não se aplica muito para os clientes que a gente tem aqui em Indaiatuba, que era cliente de indústria. Sim. Então, eu ficava tentando fazer uma conversão de uma coisa para outra e tal. Às vezes funcionava, às vezes não.
E aí a gente foi criando com o tempo um próprio caminho. Sim. Entendendo, isso aqui funciona muito bem porque isso aqui é do ser humano. Então, o ser humano se comporta assim diante de uma comunicação. Isso aqui não funciona porque é para varejo, é B2C. Então, a gente foi tendo que aprender, como todo mundo, né? Aprender no caminho a gerar resultado dentro de um universo onde era totalmente descrente. E isso funcionou muito bem e a gente criou marcas e empresas ali memoráveis, foram vendidas para grandes grupos internacionais, enfim. Sim. Hoje, eu acho que está juntando um pouco. Porque hoje, tanto as indústrias, hoje o marketing, a gente já está usando estratégias que o próprio quem vende para B2C faz, o B2B também está usando. Sim, sim. Então, acho que hoje a gente está juntando algumas coisas e vendo, é um caminho aqui que pode funcionar, né? Mas isso é evolução também, né? E muda muita coisa, né? Que eu falo, quando a gente começou, era o que a gente tinha de mídia, o que era? Era as revistas, era a televisão, era a rádio, era outdoor. Era de indústria de equipamento pesado, era a revista MEI, né? Da indústria mesmo, é só revista. A gente tinha a revista do plástico, tem revista do plástico, ainda tem até hoje, plástico, né? Revista, enfim. Do food service, né, dessa área ainda tem, mas só revista e hoje mudou muito, né, essa questão que você falou do marketing digital, hoje, eu acho que aproximou um pouco, né, as indústrias também de poder mostrar de uma forma diferente também o seu produto, não ficar só focado nessa questão de uma questão de uma divulgação numa revista ou de feira, né, também, de ter um pouco diferente, né. Até que a gente começou também a dar esses passos também na empresa e a gente sentiu um efeito muito grande. E você é uma pessoa que trabalhou com publicidade e agora está trabalhando com plástico. Eu até estava dando uma pesquisada no Google aqui para lembrar do nome do fundador da WPP. Você já ouviu falar da WPP? Não. A WPP é um dos, se não for o maior, é um dos maiores conglomerados de mercado de agência no mundo. Sim. E aí o fundador é o Martin Sorrell, tinha esquecido o nome dele. E ele fez o caminho inverso. Ele começou com uma empresa de plástico. O WPP, acho que é Wired Plastic, alguma coisa, não lembro o nome inteiro ali. Mas era uma empresa de plástico, que fazia produtos de plástico. E aí, se eu não me engano, pegou fogo na empresa. E aí ele pegou e reconstruiu, só que ele começou a comprar agências de publicidade. Na época, né, do auge das agências ali. Sim. Acho que no início dos anos 80, alguma coisa assim. Então, dá para criar um conglomerado de plástico agora. Fazer o caminho inverso, né? Sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, a minha experiência foi sempre em publicidade, marketing. Trabalhei muito tempo na área da saúde nisso. Também eu tive uma veia aí de professora também, dei bastante tempo aula também, legal, voltado para não só para marketing, mas como eu fiz a pós em gestão ambiental, eu também voltei um pouco para isso. Eu abri uma empresa também de gestão e educação ambiental lá atrás. Que legal. E foquei um pouco nisso, né? Só que na época, quando eu estava na empresa, eu acabei me desiludindo um pouco, porque era muito no início, né? Enfim, falando sobre a questão ambiental, enfim. E o pessoal não dava muito valor, né? Eles queriam mais um trabalho voluntário do que, assim, não davam um valor, né? E eu falei, não vai rolar, né? Não vai rolar, assim, né? É difícil isso desenvolver, né? Vai ser difícil desenvolver. E acabou, aí eu parei, né? Mas assim, a gestão, o que eu falo, assim, o marketing, que você falou, o marketing, a publicidade te amplia muito, né? E aí você vai para vendas, você vai para marketing, e você vai um pouquinho para gestão também. E aí isso vai te dando repertório para você construindo ali a sua carreira, né? Então, assim, quando você abre uma empresa, você já cria outras habilidades ali, né? Sim. Então, assim, entender o que é um plano de negócio, entender financeiro, né? Assim, o bom é que quando eu abri, como eu já tinha essa facilidade de como vender, como posicionar, fazer o site, enfim, foi bem tranquilo. Até a gente tinha bastante, enfim, as empresas entravam bastante em contato, né? Porque a gente fazia um trabalho bem ativo, assim, um trabalho bem ativo. E isso vai te moldando ali, né? E traz bastante, assim, a visão, ela amplia totalmente, né? Então, hoje,
eu posso dizer assim, eu não sou especialista em nada, assim, sou hoje especialista em alguma coisa, mas que eu já trabalhei, muita coisa. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho, né? de cada coisa, e que ajuda no profissional é impressionante, ainda mais hoje com a empresa, né, também, né, porque a gente tem várias áreas ali, né, então isso eu acho que foi fundamental, assim, para criar o currículo, né, o seu desenvolvimento ali. Tem um livro que chama... O título do livro é Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas? E aí o cara dá o exemplo de 2 jogadores de tênis. Que eu não sei se era o Nadal e o outro que eu esqueci o nome. O suíço lá. Putz, o Federer. Sim. Ah, não. Ele dá um exemplo do Nadal e dá o exemplo do... Tiger Woods. Então, o Tiger Woods, o pai dele falou, ó, esse cara vai ser o maior jogador de golfe da história, não sei o que e tal, porque ele treina agora desde criança e daí nasceu a teoria lá das 1000 horas, né? Se você tiver 1000 horas, ou é 100 horas... Acho que são 1000 horas. São 1000 horas, né? Horas, Se você tiver 1000 horas em qualquer coisa, você se torna um especialista. E aí tem a abordagem dele, que deu certo, virou um especialista, o maior, não sei o quê. E aí tem o Federer, que jogou futebol. Eu sempre confundo o Federer e o Nadal, tá? Se eu estiver confundindo, você escreve aqui embaixo. É do tênis, né? O Nadal também, né? Nadal também, sim. Aí eu sempre confundo os dois. Sim. E aí, se eu estiver confundindo, me xinga aqui embaixo, tá? Quem é fã de um dos dois. Mas ele era um generalista, então ele... Jogou futebol, jogou, sei lá, tênis de mesa igual, mas fez natação e uma série de fatores. E aí, quando esse cara foi pra competição dele ali, ele não tinha exatamente a mesma pegada na raquete, ele não tinha exatamente a mesma batida na vertical, enfim, não fazia movimentos semelhantes e mecânicos, como todas as pessoas que foram treinadas de acordo com o manual de quem treina aquela modalidade. E ele conseguiu se destacar muito e ganhar atração muito rápido. Por quê? Porque ele tinha várias outras experiências que foram construídas que ajudavam ele a se destacar. Sim. Então, o final do livro, né, basicamente você pode seguir qualquer um dos 2 caminhos, mas não se entristeça se você for um generalista. Sim. Num mundo onde todo mundo diz que você tem que ser um especialista. Né? Exatamente, porque tem mercado para todos, né? E aí você ganha, assim, quando você tá à frente de empresa, você tem que ser também um pouco generalista. Sim, sim. Eu acho que aí essa habilidade é bem importante. Eu acho que a melhor habilidade que eu desenvolvi, acho que eu nasci com essa habilidade, é a curiosidade. Sim. Então, eu sou curioso, aí eu começo a pesquisar um negócio, eu vou a fundo, muito, muito, muito a fundo. E aí, um dia eu acabo usando aquilo para alguma coisa. Tem até um dia eu tava com a minha esposa, tal, num sábado lá, aí tava já à noite, aí a gente tava assistindo um filme, ela dormiu, o filme acabou, aí eu comecei... Eu não lembro, eu tinha visto uma notícia que um jogador de basquete tinha caído o helicóptero dele. Esqueci o nome dele, então eu tô bem de memória. Mas aí ele tinha escrito, acho que um livro, ou era uma metodologia que era da mamba negra, que é a cobra mais rápida e não sei o que, e isso, e o veneno mais mortal e não sei o que e tal. E aí, quando ela acordou, eu tava lendo sobre isso. E aí ela fica tirando sarro, que eu sou curioso e eu acabo sabendo um pouco de cada coisa. Mas é engraçado quando a gente assiste documentário, meu marido adora assistir documentário, a gente fica com o celular junto, pesquisando e vendo, né, o que aconteceu, como é que foi. Mas a curiosidade é uma enorme habilidade. Acho que o Einstein tem uma frase sobre isso também. E uma questão de querer aprender, assim, né? De aprender, de querer aprender alguma coisa nova, sabe? Tá aberto para aprender alguma coisa nova. E tem até a frase do Steve Jobs, né? Que é no final de um discurso, que é o Stay Hungry, Stay Foolish, lá, né? Exatamente. E isso a gente não pode parar, né? Querer aprender alguma coisa nova, porque a gente tá sempre em evolução ali, né? Também. Aí ela falou, pra que você lê muita coisa inútil, não sei o que e tal, me zoando. Aí a gente foi pra Campos do Jordão. A gente foi lá no hotel e tal, aí a gente foi na Hidro, aí tinha um outro casal.
Aí a gente tava lá sentado, tal, aí... o que você faz da vida, tal? Aí o cara, eu trabalho no Instituto Butantan. Aí eu falei, você conhece a Mamba Negra? Em algum momento você vai usar. Aí ele olhou pra mim e começou a dar risada, né? Em algum momento você vai usar esse conhecimento. Tá numa caixinha ali guardada, né? Exatamente. Bom, aí você saiu lá da agência do seu tio e foi pra onde? Pra eu pegar o fio da meada de novo. Da agência, eu fiz alguns estágios, na época, que era época de faculdade, né? Eu lembro que eu fiz um estágio na FECAP, que é uma faculdade, né, bem antiga de economia. Meu pai até se formou lá em economia. Que foi quando lançou o 0800. Aí a gente ficava ali no 0800. Assim, essas coisas, sabe, que era de muito... Quando começou a lançar o 0800, eles lançaram o 0800, acho que para matrícula, a gente ficou ali no 0800, enfim. E aí eu fiz alguns estágios, depois eu fui aí eu fui para a área da saúde. Aí eu fui para a área da saúde e fiquei bastante tempo na área da saúde. Ali. E aí trabalhando com isso também. Marketing, eventos e comercial. Mais voltado já para a área da saúde. E aí nesse meio tempo que eu estava na área da saúde, que eu fiz a pós em gestão ambiental, que aí eu comecei a falar... não sei se é isso que eu quero, né? Que a gente às vezes, né, tem uns momentos que a gente pensa se é o caminho, enfim, né? Aí eu falei assim, eu gosto disso, vou procurar. E não tinha muita coisa, né? Você não tem muita formação, né, nessa área na época, então, que eu fiz foi 2005, não tinha quase nada, né? Só tinha na época tinha algumas coisas, tinha uma faculdade fora, acho que em Minas Gerais, se não me recordo, não sei se na USP, e tinha um Senac. Aí eu falei, vamos escrever nessa pós. Aí eu lembro que a entrevista, quando eu fui fazer, eu sempre fui mais de humanas, né? Acabei seguindo, né, humanas, né? Quando eu fui fazer a entrevista lá que eles fazem uma entrevista, né, pra saber, enfim, pra avaliar, né, se você entra ou não na pós, era com um químico. Caramba. E ele foi falando um monte de coisa de química, assim, eu olhava e falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Isso mesmo? Tipo, minha área não é exatas. Aí no fim eu passei e comecei a pós, mas foi incrível, assim, incrível. Porque era uma área, então, pra mim, que eu não tinha conhecimento, né, que foi nova, e acabei aprendendo muita coisa, assim, mas muita coisa. E eu tive aulas, e assim, era engraçado que o pessoal da pós, eles eram extremamente diversos. Você tinha de engenheiro, arquiteto, jornalista, administrador, biólogo, você tinha tudo. Então era bem diverso, né? E os professores também eram muito diversos, né? Assim, em áreas, né? Então foi muito conhecimento. Foi muito bom. E você conseguiu aprender química ou não? Não, química no fim não tinha muita coisa. Por sorte, né? Tem uma parte ali de química, enfim, quando você fala principalmente na parte dos EPIs ali, que é para segurar, né, acidentes, enfim. Mas não entra muito a fundo, né? Que bom, né? Que bom. Cara, era a pior matéria pra mim na escola e tudo mais, era química. Não conseguia entender de jeito nenhum. Química também era pior pra mim. E aí, de lá, você, enfim, da pós, qual foi o próximo passo? O próximo passo, como eu te falei, né? Eu abri minha empresa. Aí depois eu fiquei meu tempo, abri minha empresa. Eu comecei a dar aula também. Então, assim, muito da minha empresa, o que aconteceu? Eu dei aula. Você abriu a consultoria lá, né? Eu abri a consultoria de gestão e educação ambiental. Então, como às vezes era difícil fechar muito projeto para a empresa, então eu ia para um projeto mais educacional, né? Porque aí era mais, assim, o caminho era mais aberto, né? Então, vamos supor, eu era cadastrada no Sescup, né? Que era no Sistema S, então eu dava bastante aula ali no Sescup. Eu dava aula no Projove, que é para jovem aprendiz, muito focado, que era de especialidades, né? Então, muito focado nessas áreas, né, de sustentabilidade. Aí entrava também marketing, plano de negócio, aí tinha bastante coisa. Eu dei aula no Senac também, de plano de negócio, também para a turma. E também fiz muitos projetos, assim, fiz projetos para a empresa. Então, assim, muito na minha área, era assim, você escrevia um projeto na época, eram as fundações. Então, assim... na época tinha o HSBC, tá? O banco HSBC. Tinha a fundação do HSBC. Então, você escrevia um projeto para a fundação HSBC. Você escrevia um projeto para a fundação, então, Fundação Bradesco. Enfim, alguma coisa assim, né? Ou era as épocas também tinha alfabeto urbanismo. A FIS, aqueles também tinham um lado assim. Então, eu escrevi bastante projeto, né?
ali pra você, enfim, mas meio focado na área de educação. Então, eu fiquei bastante tempo fazendo nessa parte, assim. Bastante tempo não, fiquei alguns anos, até que eu, enfim, desestimulei um pouco com a área, porque não tinha tanto esse, assim, era uma coisa que quase não se dava um tanto valor. E quando a gente tem uma crise, a primeira coisa, que assim, que isso, você não vai falar nem sobre o assunto, entendeu? Eu lembro que eu peguei crise aí 2008, 2010 ali, que teve uma época ali também, então isso aí já não existe, você nem falava sobre o assunto, né? Cara, e quando que você decidiu abrir a Semasa? A Semasa. Semasa. Na verdade, não fui eu que abri a Semasa, né? Não fui a fundadora da Semasa. A Semasa, ela tem 18 anos, né? Ela foi fundada em 2006. Quem fundou foi o Wagner e o Décio. O Wagner é meu pai. Eles fundaram a Semasa por uma... Na verdade, foi uma demanda de mercado que surgiu por uma empresa que estava saindo nesse segmento. E aí eles viram a oportunidade. O Décio tinha outras empresas, cozinha industrial, que é um pouco o nosso foco, né? De bandejas, enfim. E eles resolveram montar a empresa. E aí começou em 2006. Mas eu só entro na Semasa ali em 2014. Né? Então, todo esse tempo, na verdade, foi feito assim. Quando o Décio saiu sócio, né? Que era o outro sócio, saiu. Aí entrou eu, entrou um outro irmão que eu tenho, né? E um outro sócio, que não era de família. Enfim, só que no começo, eu ainda prestava mais uma consultoria. Não tava lá o tempo inteiro, né? Porque eu tinha outras, né? Eu dava aula, enfim, tinha da empresa e tal. E eu prestava uma consultoria. E até que eu vi que, assim, ele tinha uma necessidade. Eles falaram, não, vem porque a gente tá precisando aí de alguém aqui principalmente ali pra área comercial, né? E aí eu voltei pra área comercial como, digamos assim, só, assim, entrar mesmo na área comercial, né? E aí, quando eu peguei a área comercial, enfim, a gente foi desenvolvendo, a gente começou, na época, assim, a gente... uma coisa importante pra falar, nós somos indústria, mas toda a nossa parte de fabricação é terceirizada. A gente terceiriza a mão de obra de injeção, que a nossa parte é a injeção plástica, né? Então, assim, óbvio, a gente compra todos os insumos ali, matéria-prima, tal, caixa, e a gente só tem ali aquela mão de obra de injeção mesmo ali de máquina, né? Então, é engraçado porque o que acontece? A empresa em si, ela nunca nasceu de um know-how de fábrica. Sempre foi comercial. Que legal. Então, assim, toda a nossa energia, ela acaba sendo gasta ali no comercial e distribuição, né? Porque aí a fábrica, a gente deixa para a fábrica, exatamente, né? Ali, enfim, quem tá no dia a dia das questões de fábrica, que é um outro mundo, né? E então isso isso é bem importante, porque assim, o que acontece hoje? Qual que é um problema também das indústrias? Ainda hoje é assim ou não? Ainda hoje é assim. Muito, assim, teve um momento que acontece, a gente tinha o objetivo de virar fábrica, né? Assim, teve um momento que falou assim, não, vamos virar fábrica pra gente ganhar essa fatia ali, né? Enfim, ficar mais competitivo e tal. E aí, assim, as coisas foram acontecendo. Aí teve um momento que a gente teve a oportunidade, que era uma fábrica que já trabalhava há muitos anos com a gente, e ela estava saindo um pouco da injeção, ela ia ficar só em automatização, que era um outro ramo que ela tinha. E aí a gente falou, esse é o momento. E aí, vamos, né? Comprar, fazer e tal. Aí a gente começou a pensar, fez um monte de conta, começou a pensar, não vale a pena. Não vale, talvez deixa esse negócio pra lá, não vai né? se tornar mais competitivo por isso. Não é o nosso know-how esse. Talvez a gente vai acabar dividindo energia um pouco, né? Da energia que a gente tem na distribuição, no comercial pra área de fábrica, né? E possa atrapalhar, porque isso quer dizer, a grande questão da indústria, né, acho que um grande desafio da indústria é porque eles são tão indústria que a área comercial ali, a distribuição, acaba... deixando a desejar, né? Eles não conseguem ter um trabalho tão forte, né, assim, às vezes trabalha só com um distribuidor, que ali é mais cômodo, né, o distribuidor que compra, distribui, tudo bem, é isso, faz parte, muitos trabalham e tal, tá tudo certo. Mas quem é fábrica, eles não conseguem colocar o produto, às vezes, no mercado. Eles têm uma dificuldade disso, porque realmente o know-how deles é ali na produção, né? São dois universos, São dois universos diferentes. Então, ou você tem as pessoas ali que focadas e dando... Ou acaba que... A gente viu muito isso, porque as próprias fábricas que a gente trabalhava, né? Elas lançavam produto e elas não conseguiam colocar no mercado. Às vezes, assim, gastavam dinheiro para investir no molde, fazia tal... não vendia.
E um produto fantástico, às vezes, né? E não Você vê a vendia. qualidade do produto, é excepcional. O cara começa a explicar, você fala, caraca, como é que isso aqui não vende? Mas não vende. Por quê? Porque faltava essa outra parte, entendeu? O comercial. Então, do grande sucesso aí da Cemasa, na verdade, foi a gente sempre estar com a energia ali em distribuição e área comercial. Que a gente sempre olhou para isso. E nós, nesse segmento de bandeja, enfim, de cesta, nós somos os únicos que tem fabricação terceirizada. Porque o resto todos são fábrica. Caramba, que legal. Todos são fábrica, né? Até que eles ficam, como assim que vocês conseguem? Porque a gente acabou se tornando competitivo. Porque a gente vai tornando eficiente outras coisas também, né? Só que a gente está pensando o tempo inteiro em como colocar esse produto no mercado, em como vender mais, em como ir atrás do cliente, como conquistar o cliente. Isso é o tempo inteiro, né? A empresa... E vendas é uma parte muito importante, né? É aquilo, né? Geralmente a fábrica, ela coloca o produto no centro. A empresa preocupada com... Que tem o foco em marketing e vendas, ela coloca o cliente no centro. As nossas reuniões é sempre... A gente fala, gente, o cliente está ali... É o nosso primeiro. Sem o cliente, a gente não é nada, né? Então, isso que você falou exatamente. Colocam sempre o produto. E pra gente ali, é o cliente. Sempre é o cliente. E é uma coisa que, assim, eu falo com todas as áreas, né? Porque hoje, o que acontece? A gente tem a fabricação que é terceirizada, mas a gente tem a logística, né? Que tá dentro, né? Que aí a gente tem matéria-prima e produto acabado, que é a distribuição que sai, né? Pro Brasil todo, sai da nossa logística. Administrativo, comercial ali, financeiro, todo mundo ali, marketing e tal, e tem marketing digital. Mas o que eu falo pra todo mundo, gente, vocês não atendem, vocês atendem só o cliente aqui. Todo mundo aqui tá atendendo o cliente. Não importa qual área você esteja. No fim, a gente tá atendendo ao cliente. Então, isso é muito importante. Aqui a gente tinha uma série de valores e ninguém sabia os valores. Quando o cara não sabe, fica mais difícil do cara viver e da gente contratar pelos valores, enfim, toda aquela parte de gestão de pessoal. E a gente definiu 3 valores. Um dos valores é foco no sucesso do cliente. Sim. Então, se você não está fazendo alguma coisa aqui, que você não está olhando para o cliente, para o sucesso do cliente, na parte de entrega, na parte de crescimento do cliente, ajudar ele a vender e tudo mais, você está fazendo errado. Sim. Então, são 3, não enche uma mão de valores, mas você consegue entender e analisar cada ação que você está fazendo. O cliente pediu alteração. Putz, que chato, pediu alteração, vou ter que fazer a alteração. Fala, tá, você está com foco no sucesso do cliente ou você está com foco no seu esforço? Ah, tá certo, estou com foco então no meu esforço. Então, vamos fazer o negócio acontecer. É um valor bem forte pra gente também esse, e a gente sempre fala isso, olha, a gente não atende, assim, às vezes tem pessoa que é o assistente ali de vendas, né, que tá atendendo um vendedor ali, o consultor de venda, e fala, vocês não estão atendendo o consultor, vocês estão atendendo o cliente, porque é o cliente que tá pedindo, né. E isso pra gente é muito importante, não importa qual área, às vezes a pessoa de uma outra área que não seja de vendas, se o cliente bater lá, a gente vai atender, entendeu? Porque, e isso faz uma diferença muito grande. Sim, muito grande quando a gente tem isso muito claro também. Com certeza. E a operação, né? Porque geralmente você, os sócios, enfim, geralmente esses valores são comungados entre os sócios, né? Todo mundo, putz, é isso. Mas tem que refletir no pessoal também, né? Se não refletir, acaba não funcionando. Eu acho que esse é o maior desafio das empresas, né? É essa questão da cultura, de trabalhar essa questão da cultura, dos valores. Eu como gestora ali, eu vejo que é um dos maiores desafios, né? Eu vejo que a galera se agrupa por valores, e acho que cabe ao gestor ali entender quais são os valores que a empresa tem que ter para agrupar gente desse tipo. Sim. É uma coisa que eu falo sempre quando eu vou dar exemplo de cultura, eu dou exemplo time de futebol. Porque você pega o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, os torcedores, eles são meio parecidos, e quando o time entende a cultura daquele, o espírito daquele time, parece que todo mundo joga junto, e aí isso forma os campeões. Se você tivesse participado de alguma reunião recente que a gente fez, é exatamente isso que eu falei.
Que a gente, como né, tá ali na liderança, fala, gente, a gente precisa jogar o jogo junto. O jogo junto é muito importante. Se jogar contra, ninguém vai conseguir chegar no resultado, né? Exatamente então, isso. eu usei muito o futebol como analogia de mostrar o quanto é importante tá todo mundo junto ali, jogando junto pra gente conseguir ganhar, né? Eu percebo isso nitidamente, assim, você percebe como, quando eu gosto muito de futebol e tal, você percebe nitidamente quando o time vai ser campeão e quando ele não vai. Sim. Ele pode até estar lá na frente, na tabela e tal, mas existe um espírito maior ali que está pairando entre a torcida, o time, o técnico, o roupeiro, todo mundo está vibrando na mesma sintonia, né? Exatamente, e faz toda a diferença para você ganhar o jogo, depois ganhar o campeonato, enfim, e, assim, você vai ter um desafio enorme por aí, óbvio, né? Tem desafio de mercado, às vezes acontece, a gente, como lida com produto, a gente também tem esse desafio. A matéria-prima começou a faltar. Como que a gente faz? Tem que produzir, tem que entregar, entendeu? Óbvio que a gente tá ali no comercial, mas a gente lida com questões de fábrica também, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Se acontece alguma coisa, né? Principalmente se a gente não tem o produto acabado. Com certeza. É diferente quando você só distribui, que você recebe o produto acabado ali, não importa... E vende, entendeu? Mas quando você fabrica, a gente tá olhando para tudo isso. E isso pode ser um problema, né? Também. E por isso que assim, óbvio que a gente tá sempre focado em vendas ali, mas a gente tá olhando para tudo, né? Sempre. Ainda mais por ser fabricação nessa indústria, né? Sabrina, e a parte de marketing? O que vocês têm feito de marketing? O que vocês fazem que faz com que a Semasa cresça? Vamos lá. De marketing, tem 2 pontos, assim, são 4 pilares bem fortes da Semasa aí que a gente usa. São pessoas, que pra gente é muito importante, ali tá em primeiro. Parcerias, porque pra gente é muito importante parcerias duradouras, não só de colaborador, mas de fornecedor, de cliente. Então, a gente tem parcerias muito duradouras de todos. Eu tenho colaboradores de muitos anos com a gente, eu tenho empresas, clientes de muitos anos com a gente, como McDonald's, como o Industrial GR, enfim, e outros. Eu tenho fornecedores, são as nossas fábricas, muito tempo com a gente, então a gente preza muito por parcerias. O impacto, que o impacto é importante também ali, né? O impacto que a gente causa, como eu falei, nossa matéria-prima é 100% reciclada, a gente trabalha um pouco nesse mercado de reciclagem ali, né? E pra gente isso é muito importante. E é um mercado que eu falo assim... Não é um mercado que a gente começou a trabalhar porque a gente falou assim... Não, vamos trabalhar porque a gente tá pensando no impacto. Não, porque é o valor que o mercado paga também, entendeu? Então, é meio por uma necessidade, né? Sim. E também porque o Brasil é um dos maiores recicladores de PET, né? De plástico, né? De alumínio também, de né? Alumínio, sim. E assim, é muito forte. E hoje a gente tem uma qualidade muito grande no polipropileno reciclado, né? E a gente consegue injetar bem, ter um produto com uma qualidade muito boa no final. Então, esse impacto também, o impacto que a gente causa ali no final, né? Tanto para o nosso cliente, que a gente sempre está preocupado ali, inovação. Porque a gente tem um DNA muito forte de inovação. Isso sempre. E é o que eu falo sempre, eu falo para todo mundo que trabalha ali comigo, inovação não é a gente inventar uma coisa totalmente diferenciada, não. Inovação é a gente fazer o que a gente faz melhor. Sim. É óbvio que às vezes pode ter alguma coisa super diferente, mas se a gente fizer melhor, a gente já está inovando. E eu vou chegar na resposta do marketing, né? Porque tô construindo aqui pra gente chegar, né? Tem um ponto também que é a barriga no balcão, né? Se você atender o cliente, se você tiver bons ouvidos, o cliente promove a inovação na sua empresa. Né? Completamente. Então, isso é uma coisa muito importante que eu falo. Escuta, porque às vezes o cliente fala assim... pediram uma bandeja de fibra de vidro. Vamos ver. Vamos ir atrás. E isso é vendas de vendas. Porque se ele falar, a gente não tem, acabou, isso não chegou. Não, vamos atrás. A gente vai tentar descobrir se a gente acha essa matéria-prima, vamos tentar injetar, ver se dá certo. Deu. É mais um produto novo. Muito veio do nosso cliente. O nosso antiderrapante veio do cliente também. Que não tem utensílio, a gente tinha um jogo americano emborrachado, falando, vamos fazer um teste, injetar isso na bandeja? Porque ele é injetado em sucção, né? Na injeção, né? Ele tem um negócio que suga. A gente fez, deu certo. Cara, produto novo. Que legal. A bandeja com antiderrapante. E a gente consegue fazer na cor da bandeja, que às vezes tem aqueles antiderrapantes que é uma bandeja de garçom, que é mais uma borracha emborrachada, assim, né? Mais grosso, assim, não. Cara, conseguimos.
E isso foi uma inovação, entendeu? Mas às vezes veio de uma demanda. Eu tive uma vez, a gente tinha um projeto, há muitos anos atrás, que esse projeto nem foi tanto pra frente, mas a gente fez ele até no final. De ter uma bandeja, a gente chamava de bandeja inteligente, que era ter um chip na bandeja. E para a cozinha industrial conseguir contar as alimentações. Então, passava a bandeja, porque eles põem na bandeja, e aí seria mais fácil para contar o número de refeições, né? Que legal. Na cozinha. Aí a gente desenvolveu, chegou, como que a gente vai colocar isso? Porque essa bandeja é lavada em máquina, não pode ter problema com o chip, né? E o chip também ele tem que ter leitura. Nossa, a gente ficou assim, uns 2 anos nesse projeto. Aí conseguiu, achamos um jeito de... Era ultrassônico que chamava, que você era... Tipo, e deu, só que o projeto, enfim, não foi pra frente. Mas é uma coisa que a gente sempre tá olhando pra isso. Uhum. Uma outra coisa de inovação... Isso tudo eu tô falando porque é o que a gente usa muito em marketing também, tá? Uhum. O BQ, que a gente usa hoje, eu não sei se você sabe, na bandeja do Mac. O que é o BQ? O BQ é uma tecnologia israelense que ela recicla o lixo orgânico. Ninguém faz isso. Reciclar casca de banana, resto de comida. Eles pegam o orgânico, então eles secam esse lixo orgânico, ele vira um pó, e eles conseguem fazer um termoplástico, e a gente consegue injetar em alguns produtos. E aí, o que veio? Israelense. Foda, né? Muito bons, eles são muito bons. Aí, o CEO israelense conhece o CEO do McDonald's, conversaram e falou, vamos tentar colocar no produto, vamos tentar colocar numa bandeja. E aí, ele fez a ponte com a gente, né? O pessoal do BQ. Vamos testar. Vamos aí, estamos abertos. Mandou, a gente fez os testes, deu super certo. Uma porcentagem ali, deu super certo. E a gente começou a injetar a bandeja com BQ. Que loucura, hein? E aí a bandeja, o que acontece? Fora a nossa bandeja já ser reciclada, que já é uma questão importante para o meio ambiente, ainda a gente tem uma parte de porcentagem de lixo orgânico. Então a gente acaba sendo climaticamente positivo. A gente coloca mais um plus aí, sustentável, né? E hoje as bandejas todas do Mac são com BQ. Que legal. E foi uma coisa... Se a gente tá fechado pra isso, falar, não, a gente não consegue, a gente não faz isso, acabou, entendeu? Então, isso que veio de inovação. E aí, o marketing, na verdade, a gente começou... O que acontece? É o que eu te falei, indústria sempre foi com feira, revista, isso. E que é excelente também, né? Não, que assim, é maravilhoso. A gente faz feira todo ano e é muito bom. E a gente tem que estar lá no mercado sempre. Uma coisa não elimina a outra, elimina a outra, é complementar, exatamente, né? É complementar. O que a gente começou a sentir falta? Aí a gente tem a site, né, normal, todo mundo, né, hoje a maioria das empresas e tal, e a gente, das redes sociais. Vamos trabalhar um pouco mais as redes sociais, que a gente já trabalhava ali, mas mais timidamente, né? Até que a agência de publicidade, quando trabalhava com a gente, não era uma coisa fixa, assim, a gente fazia umas coisas só pontuais, vamos fazer um catálogo, fazer o site, ajudar numa comunicação aqui, um e-mail marketing, né, uma coisa assim, né? Aí, ano passado, a gente já faz isso mais um tempo, né? Uns 3 anos, como a gente começou a trabalhar bastante o marketing digital. Porque a gente tem agora um marketing digital bem forte na empresa faz uns 3, 4 anos, né? Legal. Que a gente também foi esse caminho pra aumentar aí os canais de venda também, né? E que não dava pra ficar fora, né? Também. E aí, a gente começou a falar, não, a gente precisa começar a colocar, né? Tem mais coisa. E que tudo fala a mesma comunicação, né? E foi aí que a gente fez, ano passado, a gente fez um rebrand da marca. E vamos trabalhar mais ativamente nisso, né? Vamos tentar trabalhar mais ativamente as redes sociais para traduzir isso tudo que eu tô falando para você. Porque o mercado não sabe disso. É difícil só em uma feira a gente conseguir explicar tudo isso. Explicar um benefício de um antiderrapante, falar sobre o BQ, falar sobre matéria-prima, do ABS, do PP, os diferenciais, né? Enfim, e as características. E aí a gente viu que vamos começar. Aí o que acontece? Nesse momento, a gente nunca teve ninguém de marketing na empresa. A gente sempre usava agência, sozinha, né? Tocava sozinha, exatamente. Cara, aí a gente começou a fazer bastante coisa. Falei, precisa de alguém de marketing. A gente não consegue mais fazer isso daqui sozinho. Aí foi que agora a gente tem uma pessoa de marketing. E quando ela entrou, essa pessoa, ela fez um sentido tão grande que a gente fala, como a gente ficou tanto tempo sem ter isso? E, sabe assim, não dava, não sei como a gente tava caminhando até hoje. Sabe uma teoria que eu tenho? Que geralmente a gente de marketing, eu sou sócio de uma outra empresa também. E aí eu falei, não, deixa que eu toco marketing e tal, eu sou responsável por marketing. E aí eu comecei a, tipo, mapear. Isso tendo agência já há 15 anos e tudo mais. E aí algumas coisas começavam a não sair. E eu falei, putz, eu tô pisando na bola, né? Aí
comecei a mapear, tal. Falei, ó, vou pegar um freela aqui para fazer tal coisa. Vou pegar um freela aqui para fazer outra coisa. E aí comecei a, tipo... E aquilo que ficava em mim virava gargalo. E aí, hoje a gente contratou a Beats, né? Mas, porque a conclusão que eu cheguei... Sim. Primeiro, eu superdimensionei, não. Eu dei uma dimensão menor. Do que realmente... Da importância que era você ter um marketing na empresa e alguém ali desenvolvendo isso. E da demanda. E da demanda, exatamente. Tipo, do quanto que aquilo ali dá trabalho. Dá. E aí... as coisas não saíam e eu falei, eu preciso resolver isso aqui. E aí comecei a distribuir entre pessoas diferentes. Eu como sendo, tipo, Sim. head de marketing, distribuindo. E aí eu comecei a perceber que cada um fazendo num lugar também não ficava legal, porque tinha que passar coisas que eram meio que intangíveis de um para outro. Sim. E aí eu fui percebendo, a agência... Foi bom porque eu validei o modelo de negócio que eu tenho, mas a agência vale muito a pena quando tem alguém do outro lado tocando a parte de marketing. A gente sentiu muito isso também. E você precisa ter essa pessoa tocando a parte de marketing, porque a gente que já tem experiência com isso, a gente fala, não, isso aqui eu vou fazendo desse jeito, isso aqui eu vou fazendo daquele jeito. E aí quando você coloca na balança, você deixa um monte de coisa para trás, né? Exatamente, é muita demanda. E quando a gente trouxe, era tanta demanda de tanta coisa, e tem até hoje muita coisa, né? Que a gente falou, nossa, como a gente sobreviveu, que eu falei, como a gente sobreviveu sem isso, né? Então, hoje, os nossos grandes objetivos aí de marketing é conseguir traduzir a Semasa pro público, né? Pro mercado em si, né? E aí, assim, eu comecei a aparecer mais também. Então, assim, a gente começou a ver como era importante fazer os vídeos, né? Porque, às vezes, só o vendedor... Isso tudo, gente, é um apoio também para a área comercial. A gente tá pensando o tempo inteiro de apoio à área comercial. Por isso que eu falei que eles caminham juntos, né? Que a gente tava comentando. Porque, assim, só o consultor, às vezes, tentando explicar alguma coisa, ficava difícil pro cliente entender. Eu falei, não, vamos fazer uns vídeos, né? A gente foi pensando, vamos fazer uns vídeos que, às vezes, fica mais fácil pro cliente, né? E a gente sempre tá fazendo vídeo falando e explicando, enfim. E aí, para tentar humanizar mais a marca, né? Também, tirar um pouquinho só na indústria, aquela coisa, humanizar mais a marca. E o nosso grande objetivo é traduzir o que a gente é. Assim, traduzir o nosso tempo de mercado, que é 18 anos, a nossa credibilidade, esses pilares que a gente trabalha, né? O quanto é forte isso, quando a gente tá focado ali no cliente, né? O que a gente traz de novo. E aí a gente começou... Só que assim, é óbvio que hoje, se a gente pega nosso Instagram, vamos supor, os clientes grandes, dificilmente eles vão olhar... Assim, é que assim, a gente trabalha com pequenos, médios e grandes negócios. Então, desde um pequeno comércio... que vai comprar, às vezes, uma venda digital mesmo, no Mercado Livre, no e-commerce, e que ele vai olhar ali as redes sociais, que para ele é uma validade, né, da empresa, né? Só que, assim, um cliente grande, dificilmente ele vai olhar para isso. Ele tá olhando mais no mercado, né? O que tem no mercado, conhece a empresa, enfim, né? Então, a gente também tem esse desafio, né, como marketing, que, assim, para cada canal tem que ser uma comunicação diferente para cada cliente desse tipo que a gente trabalha, né? Porque, fora o pequeno, a gente também trabalha com distribuidores, enfim, né? A gente tem uma gama muito grande, né? E um mercado muito grande de segmento, né? Por mais que a gente esteja dentro do food service, a gente abrange muita coisa, né? No food service, né? Então, desde restaurante, fast food, tudo que você imagina de fast food, pastelaria, doceria, assim... todos os restaurantes possíveis, né? De todos os tipos, hamburgueria e cafeteria, enfim... E dentro das indústrias também, a gente está dentro das indústrias, dentro da parte de cozinha, e também não, que nem Boticário é um cliente nosso, eles não são de food, mas é um cliente nosso para cesta, né? Também. Então, tem desde farmácia, supermercado, e aí mercadinhos, loja, então a gente tem muito pulverizado, né? Nosso cliente é muito pulverizado. E aí, como a gente traduz a empresa para todo esse público, né? Porque cada um é diferente do outro, né? É diferente a nossa comunicação com grande, com médio, com pequeno, né? Então, hoje, o nosso desafio de marketing é esse apoio 100% em área comercial, ali dando apoio. Então, a gente tem tráfego faz um tempo já. Então, tráfego a gente já trabalha faz uns 3, 4 anos. Perfeito. A gente já tem esse apoio de tráfego. A gente já tem a parte digital ali, de venda digital também, porque às vezes é um cliente que não vinha até nós, né, na venda direta. Então, a gente pega ali mais um formato também.
A gente hoje tenta comunicar sair só daquele papel da feira. A feira é importante, mas ela é um momento, então a gente tem que estar comunicando o tempo inteiro, né, para o cliente, esse nosso diferencial. E também usar os nossos canais pessoais também como uma fonte de atração também do cliente, né? De captação, De captação do cliente, exatamente. Porque aí, assim, é que hoje tá acontecendo muito, né? Isso é uma questão muito, muito atual, né? Das indústrias. Por isso eu falei que agora eles se juntaram, né? O B2B com o B2C, né? Que o B2C tem aquela coisa mais forte ali com o cliente ali, né? E o B2B também tá chegando assim, a gente não ser só conhecido no nosso mercado que compra, né, bandeja, que é um mercado restrito ali, né? Tudo bem, é muito grande, mas eu imagino que você vai saber quais são as marcas de bandeja que tem no mercado. Você não faz a mínima ideia se você não tá dentro desse mercado, entendeu? Eu só conheço a melhor, que é a Cemasa. A maior líder de mercado. A gente brinca não, né? O nosso posicionamento hoje, que fora o mercado nacional, a gente também faz exportações, né? Principalmente aqui na América do Sul. E pra gente é muito importante isso. Hoje o Brasil já é um território muito grande, né? E hoje a gente fala que assim, a gente é a maior da América Latina de bandeja. Que legal. Porque assim, a gente sabe muito como a América do Sul ali, eles são abastecidos, né? Porque não tem muito fabricante aqui, vem muito dos Estados Unidos ou China, né? Então, e isso faz uma diferença muito grande. Então, pra gente ali é muito importante isso, a gente abranger isso. Só que a gente tem um desafio que a gente não quer ficar só em bandeja, em cesta. A gente tem um desafio que é aumentar o portfólio também de produto, né? Trazer aí mais produtos, né? Porque o nosso DNA sempre foi esse, né? Assim, nosso início sempre foi esse, a gente é muito forte nisso, né? E o nosso desafio é mais produtos agregando ali a linha, né? Digamos assim, que é parte do nosso que é as soluções plásticas para o seu negócio, né? Mais soluções ali para o cliente mesmo, que já vai um cliente nosso, né? Como que a gente pode atender melhor, como a experiência dele pode ser melhor. Uma outra parte de marketing que hoje a gente está fazendo muito, que a gente está olhando muito, é a experiência do cliente, a jornada do cliente. Tá. Isso pra gente, a gente viu o quanto é importante. É essencial, né? Essencial. Que é uma coisa também que a gente nunca olhou tanto. E como a gente precisa comunicar com essa nossa base o tempo inteiro, a comunicação certa, ela ser bem direcionada, porque a gente tem vários segmentos. Isso é muito importante também. Então, é uma outra parte. E é uma parte que não é pra fora, isso é pra dentro. É como a gente trabalha essa jornada do cliente, a experiência do cliente como um todo, né? Também. Desde o momento que ele entra em primeiro contato, até quando esse produto chega, e depois, que às vezes pode ter uma ocorrência ou não, como que a gente resolve isso, né? E, enfim, isso tudo é muito bem pensado, assim. Então, o marketing, ele tá caminhando por todos esses lados. Eu costumo dizer que a gente viveu um período que o departamento de TI começou a permear a empresa inteira. Hoje, o departamento de marketing permeia a empresa inteira. Então, desde o Kotler lá, né? O Kotler dizia que o bom marketing dá insights de produtos, dá insights de serviços, enfim. Você tem que ouvir o mercado. Ouvir o mercado. Traduzir o que o mercado, às vezes, nem sabe o que ele quer, né? Exato. E aí, pensando na fusão entre os dois departamentos de marketing e vendas, vendas traz o input do cliente. Então, ele fala, o cliente quer isso. Marketing valida isso com o consumidor, com o cliente final, enfim. Sim. E aí, o marketing traz esses inputs de mercado e vendas traz esse input do cliente direto. Então, o marketing olha para a concorrência e vendas ajuda a olhar para o cliente. Marketing também olha para o cliente. Então, essas duas forças somadas trazem uma relevância muito maior da percepção de marca, né, no final do dia. Sim, isso é muito importante, a percepção de marca no final, né? E eu acho que é exatamente isso. O marketing está em tudo. A tecnologia hoje, assim, há muito tempo já, a gente já percebe isso, quanto é imprescindível. Ainda mais quando você tem esse estoque, você trabalha com muitas frentes ali, muitos canais. A gente tem que ter um sistema muito bom, rodando muito tecnologia. Assim, não tem como fugir, né? Fugir. Isso é imprescindível para o crescimento da empresa também. Mas eu acho que o que a gente mais demorou para entender foi o marketing, que era imprescindível. E o mais que a gente fala, nossa, é o que eu apontei antes, o quanto a gente estava perdendo, né? Eu acho que às vezes, né? De tempo, e o quanto está sendo importante.
Nós somos especialistas em marketing para a indústria. E a gente percebe que é um desafio muito grande da indústria perceber esse valor no marketing. Sim. E as que percebem se destacam muito rápido. E o mercado em si demora para perceber que aquilo ali foi marketing. Porque eles estão com uma percepção de que marketing é vender sapato, entendeu? Sim. Mas não é isso, né? E a gente vai, assim, a gente vai entrando, assim, a gente vai testando também muita coisa. Às vezes a gente testa uma coisa ali, esse daqui não foi. Isso é importante também. A gente faz muito teste AB, assim, testa muita coisa, porque a gente tem que também entender os dados ali, o que, né? Sim. Que traduz e para onde a gente vai, né? Também. Mas eu acho que assim, e uma coisa muito importante também é que fortalece a área de vendas. Sim, e que é o principal. Tem que encurtar o papel de vendas. Encurtar o papel de vendas. Então, fortalece o papel de vendas e isso é primordial, assim. É um apoio muito forte. Se a gente fala que a gente está ali no cliente, pro cliente, isso é muito importante. Então, hoje vocês fazem tráfego pago. Sim. Vocês fazem redes sociais. Redes sociais. O que vocês fazem em rede social? LinkedIn, Instagram? LinkedIn, Instagram, YouTube. YouTube funciona bem. Funciona bem. A gente tá com, assim, a gente divulga aí sempre, a gente tá fazendo vídeos. Isso tá sendo muito bom também. Agora a gente vai montar o nosso site, tá para sair no ar logo mais nosso site novo também, e a gente vai ter uma parte de um blog também no site, né, que é um pouquinho das newsletters que a gente já manda para os clientes em si, né? Perfeito. Porque a gente também tem essa comunicação com o cliente, né, também, e essa jornada também de, né, que é importante, e aí a gente tem outras coisas que a gente vem tentando, né, ver englobar, na verdade, até o podcast é um formato. É um formato, entendeu? Englobar e ver se isso pode trazer surtir um efeito ou não, porque eu acho que com certeza é sempre a comunicação, né? E, enfim, mas assim, o que a gente faz mais é isso e, óbvio, muita comunicação ali com o cliente. Muita comunicação com o cliente, assim, a gente tá sempre comunicando com o cliente. Que legal. Bacana. Também. Bom, queria te agradecer a participação. Foi muito interessante, foi muito legal, bom papo. Se deixar, a gente fica 2-3 dias conversando. Conversa vai, né? Antes de iniciar a gravação, a gente ficou pelo menos uma meia hora, né? Batendo papo. Conversando. Um papo muito bom, muito gostoso. Foi uma aula aí sobre o mercado de plástico, bandeja, né? De uma forma geral. E para finalizar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas encontrarem a Semasa, encontrarem a Sabrina Setembri. Mas eu que queria agradecer por esse espaço, por esse tempo, realmente foi um papo bem gostoso, assim, e eu gosto de falar sobre isso, né, pra gente é um prazer sempre. Falar um pouquinho, Semasa, né, as redes sociais Semasa é semasa.com.br o site, né, e semasa.plásticos no Instagram e no LinkedIn, Semasa. As minhas também é sabrina.setembre no Instagram e no LinkedIn Sabrina Setembre, que é o sobrenome com 2 T's. 2 T's e no final, que a gente estava até comentando, né? Que é o setembro mês em italiano, né? O setembro com 2 T's e no final. Perfeito. Me sigam também, eu sou o Adriano Klump. Então, o Klump também é com 2 P's, K-L-U-M de Maria, P de pato, P de pato. E aproveita e segue a Beats também em todas as redes sociais, como Beats com Z digital. É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima. Obrigada.